Fala aí rapaziada, tudo beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar do Mundial de Clubes mais uma vez, da Copa do Mundo de Clubes. Nós estamos indo agora para a semifinal, vai começar hoje, né? Hoje para vocês, para mim é amanhã ainda. E primeiramente queria pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. A gente teve surpresas absurdas aí nessa quartas de final, né? E outras partidas não tiveram surpresa alguma, né? Bom, vamos começar falando dos brasileiros, né? Palmeiras e Chelsea era um confronto muito difícil. Eu falei que eu achava que passaria o Palmeiras, né? Mas era um confronto muito equilibrado. Eu falei isso que no final das contas meio que qualquer resultado não seria surpreendente. Ou passa Palmeiras ou Chelsea ou empate, e isso ser decidido até em pênaltis. Não era uma grande surpresa, não seria uma grande surpresa para mim. E o Palmeiras pecou no excesso de cautela, né? Acho que esse foi o grande ponto do Abel. Ele já fez isso em alguns outros momentos e não deu certo, e em outros momentos deu certo também. Porque também vem do estilo dele. Acho que hoje também, considerando o elenco do Palmeiras, tudo que o Palmeiras tem a oferecer, o Gustavo Gomes obviamente fez falta e vai fazer falta sempre. Mas mesmo assim o Palmeiras até conseguiu de certa forma ali elaborar alguma coisa, mas a criatividade do Chelsea, né, com a versatilidade dos jogadores, fez com que não desse para o Palmeiras, né? E por outro lado, o Fluminense ao Hilal, eu achei que daria ao Hilal, mas deu o Fluminense. Eu acho que o ponto muito legal de ver isso foi justamente o Fluminense aguerrido mais uma vez, né? Se entregando em todas as bolas, mas com muita consciência. Não é aquele time jogado, aquele time desesperado que tá ganhando só na raça. Não é. Tem raça, é claro que tem. Mas é um Fluminense dedicado ao que está sendo feito e com muita consciência, com muita noção do que está fazendo. E com jogadores podendo aparecer nas suas individualidades, né? E o Fluminense, inclusive, vai sofrer bastante aí com as ausências, mas eu já falo disso. Do outro lado, a gente teve PSG e Bayern de Munique, esse para mim é o grande jogo. Eu não concordo com o que está sendo dito, eu já vi várias pessoas falando isso, na transmissão eu vi isso sendo falado, tanto na Casa TV quanto na Globo, que o Bayern estava dominando o PSG. Eu não concordo com isso, para não dizer nenhum momento, em praticamente nenhum. Porque sim, o Bayern conseguiu chegar, conseguiu, o Bayern finalizou, o Bayern fez 2 gols impedidos, fez, mas ter posse de bola, ter mais finalizações e criar mais jogadas não significa que o adversário estava dominado. Porque, honestamente, a minha sensação em nenhum momento foi de que parecia que o Bayern iria abrir o placar e iria ganhar, iria se classificar. Para mim, isso não aconteceu em nenhum momento. Era um jogo bem equilibrado, eu acho que é isso. E aí o PSG começou um pouco mal, é verdade, e depois que conseguiu implementar a sua pressão, né, e a dinâmica do jogo que o PSG gosta, aí sim as individualidades também começaram a aparecer, assim como o Chelsea fez com o Palmeiras, né? Só que do PSG as individualidades são muito melhores, né? Eu discordo muito com o que foi falado na transmissão da Casa TV, né? Na hora que o Dembélé ia entrar, falaram assim, o Barcola tá jogando muito bem, mesmo ele sendo reserva, o Doué tá apagado do jogo, não aparece no jogo, não tá participando, acho que vai sair o Doué e tal, o Barcola pode fazer a ponta direita, né? E não foi isso que aconteceu. O Dembélé entrou no lugar do Barcola, porque o Barcola estava sendo centroavante, e é a posição que o Dembélé passou a fazer aí, principalmente na segunda metade da temporada, né? Desde janeiro para cá, fevereiro mais ou menos. E eu, na hora que eu olhei, eu falei, não, pelo amor de Deus, gente, que é isso? Que jogo é esse que vocês estão assistindo? Porque o Luiz estava muito bem em campo, porque a função dele não era a função que ele teve na final da Champions contra a Inter de Milão. Muitas pessoas estão com aquela imagem do Doué na cabeça, mas cada jogo tem uma necessidade. O Bayern de Munique não é a Inter de Milão. O Bayern de Munique é um time muito melhor do que a Inter de Milão, com muito mais opções, tanto de elenco quanto de versatilidade nas jogadas, né, e tudo mais. E o Doué estava fazendo esse papel tático de uma maneira muito importante. Ele era o cara que no começo, né, da partida ele
fez bastante troca ali no meio, como um camisa 10, às vezes indo como 9 e invertendo, né, esse posicionamento com o João Neves, né, e o Barcolá mais pela direita. No segundo tempo, o Doué ficou mais pela direita, o Barcolá como centroavante e o João Neves aí voltando mais, né, o Fabian Ruiz podendo ter essa liberdade com o Vitinha de construir as jogadas lá de trás e mais um apoio no meio sendo o João Neves. Porque querendo ou não, uma coisa é verdade, o meio de campo do PSG ficou sobrecarregado sendo com o João Neves muito avançado. Isso é verdade. Mas também não é, isso não significa que o Bayern dominou a partida, né? Só para explicar o que eu estava dizendo antes. E aí foi basicamente isso. Com essa troca, fazia muito mais sentido manter o Doué, porque o Dembélé e o Barcola, muito menos, né, não fazem esse papel defensivo como o Doué faz com essa inteligência e com essa diferença de jogo que o Doué oferece, que é essa construção um pouco mais técnica por dentro. Na jogada do gol, o Kvaratskhelia, na minha opinião, no segundo tempo, nessa parte, ele já não estava muito bem, ele estava errando um pouco a sua tomada de decisão final. Ele começou o jogo muito bem, né, mas essa segunda metade do segundo tempo ele já não estava muito bem, talvez cansado, né? O Doué faz uma parede perfeita pro Kvaratskhelia, né? Ajuda ali e a jogada não sai. Na sequência é a jogada do Doué, que aí ele puxa para dentro e faz o gol, uma batida bem consciente, né? O Barcola tinha perdido um gol feito, né, no segundo tempo, bem no começo do segundo tempo. E aí a decisão acertada do Luiz Henrique mais uma vez. Eu achei muito estranho isso ser dito na transmissão, porque para a final da Champions ficou sendo falado isso. Será que vai o Doué? Será que vai o Barcola? Poxa, uma dúvida. O Luiz Henrique não teve dúvida em nenhum momento. Porque ele sabia muito bem o que ele precisava e quem oferece o que ele precisa é o Doué. É ele que dá equilíbrio tático nesse setor ofensivo. Pelo lado direito, ele faz isso muito melhor do que os outros. No começo da partida contra o Bayern, o Luiz Henrique tentou outra estratégia, fazer um 4-2-3-1, com o João Neves sendo esse cara, trocando com o Doué para mais movimentação. E não deu certo, não saiu gol nenhum. No segundo tempo ele muda, vai para uma formação e para uma tática um pouco mais padrão do PSG, digamos assim, sem inventar muito, sem ser muito diferente, e deu muito certo. E aí as expulsões, isso vai pesar negativamente para o PSG também para a próxima partida, mas eu já falo sobre isso porque Borussia Dortmund foi eliminado pelo Real Madrid e esse eu tenho pouquíssimo a falar. O que eu tenho a dizer basicamente foi uma maluquice o final do jogo, mas é outro jogo que assim, quem acreditava no Borussia Dortmund, né? Era o adversário e o jogo que eu achava mais desequilibrado. O Borussia para mim era o pior dos 8 de todos, era o Borussia Dortmund. Eu acho que o Borussia Dortmund não avançaria contra qualquer time que avançou às quartas. Eu acho que o Borussia Dortmund não passaria de nenhum. Claro, contra os mais fracos ali, ou dependendo do encaixe, poderia ter chance, é óbvio. Como tinha chance de passar do Real Madrid, mas obviamente não deu. Foi um jogo muito desnivelado. O PSG muito acima, o Real Madrid muito acima, e dito e feito. Então, pra gente já emendar Real Madrid e PSG, né? É um confronto que aconteceu algumas vezes recentemente. Acho que até o PSG tem um gostinho amargo de 2018, que naquele ano, né, foi logo o ano que o Neymar entrou. O Neymar jogou o primeiro jogo, né, contra o Real Madrid, e aí se lesionou na rodada do francês ali no meio tempo entre o primeiro e o segundo jogo das oitavas da Champions, né? Acho que era oitavas. Que era logo o primeiro mata-mata, né? Foi um jogo muito controverso da arbitragem, né? Muitos parisienses, né, e a torcida do PSG reclama muito e fala muito sobre isso até hoje, que aquele jogo poderia ter impedido até o título do Real Madrid, mesmo que o PSG não vencesse, mas o Real Madrid não avançaria. E eu concordo, eu acho que realmente teve erros muito grotescos da arbitragem naquele jogo contra o PSG Real Madrid. Poderia até ter resultado em algumas expulsões de jogadores do Real Madrid, pênaltis, enfim, jogadas mal anuladas e mal marcadas também. Então esse sentimento todo ele vem se criando, porque hoje o PSG é favorito contra o Real Madrid, o que era o contrário daquela época, né?
E eu acho que é favorito. Vem para ir para cima, sim. Por mais que tenha perdido o Pátio, que fez uma temporada absurda, né? O zagueiro equatoriano, perdão. E o Lucas Hernandes, que é o reserva imediato dele. Mas o Beraldo entrou muito bem. O Beraldo acaba entrando depois da expulsão do Lucas Hernandes, né, contra o Bayern. Claro que é uma situação totalmente diferente, era para ele jogar ali acho que uns 10 minutos, se bobear nem isso. E sofrendo pressão, né? O Beraldo ganhou praticamente todas, pelo alto que eu me lembro agora, acho que foram todas que veio para ele ali, ele foi muito bem, tava muito ligado, falando vamos, vamos, tal, chamando todo mundo. Entrou bem, entrou ligado no jogo, isso é muito importante. Ele é um zagueiro de qualidade muito alta. Só que a imposição física e a velocidade que o Pátio tem, ele não tem. E talvez isso possa pesar. O lado direito do Real Madrid não tem sido tão forte assim, quanto já foi em outros momentos, né? Não é um lado tão criativo e tudo mais. Então, se fosse do outro lado, se fosse do lado esquerdo, eu acho que seria mais difícil, é isso que eu estou querendo dizer. Seria uma perda muito maior o lado esquerdo de ataque do Real Madrid e o lado direito de defesa do PSG. Porque ali é onde cai o Vinícius Júnior, principalmente, né, que é a arma mais perigosa, né, do Real Madrid, que também perdeu um jogador, né, perdeu o Huysen, não sei como é que pronuncia o nome do zagueirão do Real Madrid, mas eu acho que é Hausen, porque foi o que eu mais ouvi nas transmissões, Hausen. E chegou agora, né, foi titular praticamente todos os jogos, se não foi em todos. Tava jogando bem, até que se adaptou bem, né, ao estilo de jogo aí do Xabi Alonso, e vai jogar o Raul Asensio, que tem feito um Mundial bem abaixo, terminou a temporada bem abaixo, ele teve ótimos momentos, teve lampejos aí nessa temporada, mas assim, eu acho que esse aí sofre para qualquer atacante do PSG. Eu acho que essa perda é muito, muito grande. O lado direito do Real Madrid é muito fraco defensivamente. Bom, o lado direito também, mas é um pouco melhor. Então vamos ver. Não sei como. Eu acho que a defesa do PSG vai sofrer muito nesse jogo. Do Real Madrid, perdão. A defesa do Real Madrid vai sofrer muito nesse jogo. Se o PSG conseguir implementar uma pressão rápida e conseguir sair rápido na frente do placar, acho que vai ser muito difícil do PSG buscar o resultado. E é o que eu acho que provavelmente vai acontecer. Eu acho que dá PSG na final, passa pelo Real Madrid e eu acho que vai pegar o Chelsea. Mais uma vez eu estou apostando contra o Fluminense. Eu apostei contra o Fluminense em todas as partidas de mata-mata. Na fase de grupos eu acreditava que o Fluminense ia passar e tinha que passar mesmo. E passou. Eu achei que não venceria da Inter. Eu achei que não venceria do Al Hilal. E eu errei. Errei das duas vezes. Contra o Al Hilal, assim, quase que não deu. O Fábio salvou legal ali. E a pressão foi grande no final também ali. Poderia ter dado ruim, né? Mas não, o Fluminense conseguiu passar por conta dessa disposição tática do time, né? O time está se entregando muito, todo mundo fazendo o dobro, o triplo para alcançar isso, e está sendo muito bonito. O futebol sul-americano e brasileiro está sendo muito bem representado, por mais que, óbvio, que não é verdade, o Fluminense ele não é o Brasil no Mundial, como o Palmeiras não era, o Flamengo não era, o Botafogo não era. Como o Real Madrid não é a Espanha no Mundial, o PSG não é a França no Mundial e o Chelsea não é a Inglaterra no Mundial. Isso não é verdade em nenhum país. Não tem por que ser aqui também. Só porque nós somos azarões contra os europeus sempre, não significa que porque um time nosso está lá numa competição, um time nosso, né, do Brasil, que esse time está nos representando. É só você ver quantos barcelonistas estão torcendo para o Real Madrid, quantos Gunners, né, os torcedores do Arsenal, quantos estão torcendo para o Chelsea avançar, quantos torcedores do Lyon, do Olympique Marseille estão torcendo para o PSG passar. Nenhum. Assim como flamenguistas, botafoguenses e até de outras cidades do Brasil não estão torcendo para o Fluminense. Porque não é assim que funciona.
O Brasil é o Brasil quando tiver a Copa no que vem, mas o clube não representa. Porém, o futebol está sendo representado, e isso é verdade. Não representa o país, não representa a torcida, não representa os times, representa o futebol, né? Porque eles são daqui, o Fluminense é daqui. E está sendo muito legal, porque por muito tempo os europeus tiram a gente para um futebol evoluído, e quando é muitas vezes verdade, só que a gente não quer que seja verdade, porque a gente sabe que a gente pode mais, né? Tem brasileiros aí, 90% dos maiores clubes do mundo, e sendo muito protagonistas na maioria deles também. Então, a gente quer mostrar isso tudo também vindo de um clube nosso. Claro que para você que está torcendo agora, você que está assistindo o vídeo, você adoraria que fosse o seu time no lugar do Fluminense. A não ser que você torça pro Fluminense, né? Mas não é. Então isso existe, isso está acontecendo e é muito legal. Essa exposição do futebol brasileiro é muito boa. Eu tenho falado isso nos últimos vídeos, estou falando de novo porque é muito boa mesmo. E, bom, é basicamente isso. E aí, sobre o jogo, eu acredito que o Chelsea vencerá o Fluminense por um motivo muito específico, que é o elenco. O elenco do Fluminense ele é muito curto. E ainda perdeu o zagueirão. Eu não lembro o nome dele agora. Mas ele entrou muito bem. E não tem uma peça à disposição. Pode ser que até jogue, né? O Manuel, o Thiago Santos ou o Canóbio. Provavelmente seria o Canóbio, né? Mas eu não acredito que eles poderiam entregar a mesma coisa. Pode até ser que o Fluminense volte para um esquema de 4 defensores. E contra o Chelsea eu acho que faria sentido, tá? Isso porque o Chelsea é um time que gosta muito mais da posse de bola, ao contrário do Al Hilal e da Inter de Milão. O Chelsea gosta de ser criativo e tem atacantes muito criativos e muito móveis. E o Fluminense deve sofrer. E o Martinelli não jogar é uma perda muito grande para o Fluminense também. Então, por conta disso, eu acho que o Chelsea vai sobrar. O Chelsea perdeu o Colwill, né, o zagueiro, provavelmente o melhor zagueiro do Chelsea, né? Vai entrar muito provavelmente o Adara Bioio, que aí já é um mais ou menos ali. Mas o maior poder do Chelsea é no meio campo, que se encaixou muito bem, ainda mais agora, e o ataque. Em segundo lugar, o ataque. Nas escapadas do Fluminense, vai ter chance. Vai ser o jogo aberto. Podem ter certeza. O jogo vai ser aberto. O Fluminense vai atacar. O Fluminense vai conseguir marcar gol no Chelsea. É muito difícil que não marque. Vai conseguir. Só que o problema é conseguir sofrer menos do que marcar. Eu acredito que tem muito cara de ser um jogo que vai para prorrogação. Eu tô apostando numa prorrogação. E aí eu acho que por conta do elenco o Chelsea vai acabar ganhando. Porque vai poder ter peças melhores e mais revigorantes ao time do que o Fluminense para continuar a pressão e aí vencer o time. Se for para os pênaltis, aí podem ficar tranquilos que o Chelsea não tem a menor chance de passar. Por mais que tenha alguns bons batedores de pênalti, o goleiro Fábio é muito melhor em pênaltis do que o Robert Sanches, que é horrível em pênaltis. E o Fluminense tem bons batedores de pênalti também. Eu acho que o Fluminense tem muito mais chance nos pênaltis do que em qualquer outro momento do jogo. O problema é levar até lá, né? Não dá pra ficar 120 minutos apostando com os pênaltis. E o Fluminense eu acho que vai jogar pra ganhar, tá? O Renato Gaúcho não é esse tipo de treinador que joga pra empatar não e pra levar pros pênaltis. E isso vai ser muito legal. Então amanhã às 16 horas já teremos Chelsea e Fluminense, e 16 horas da quarta-feira teremos Real Madrid e PSG. A final vai ser no domingo. Agora eu não me recordo o horário, mas eu acredito que é às 13 horas. Se não for às 13, deve ser às 16 também, tá? Eu vou fazer o vídeo e eu confirmo pra vocês no próximo vídeo, mas o que importa é esses dois jogos agora da semana, que são às 16 horas, que é o horário comercial lá. E eu vou trazer aqui pra vocês todo o retrospecto do jogo e dos vencedores para fazer uma análise bem completa para a final. E aí vamos ver se eu vou estar certo de avançar os dois azuis desse confronto PSG e Chelsea. E é isso aí. Tamo junto, até a próxima.